Aí você vê, né? O Lucas Sanches, prefeito de Guarulhos, foi lá, fez uma obra, foi fiscalizar a obra e acabou dando esporro na população que não cuidou daquilo. Esse banco aqui, ó, a gente instalou ontem. Eu vou mostrar pra vocês que o problema do Brasil tá na cultura, tá na mente das pessoas e a gente precisa dar essa virada de chave. Mas como é que pode? A gente tá aqui na comunidade do Sata, esse lugar aqui tava destruído, lixo pra todo lado, ponto de descarte. A gente falou, meu, vamos mudar a realidade dessa comunidade. Vamos fazer uma quadrinha aqui como a gente tá fazendo, uma academia popular pras pessoas, dar vida aqui pra esse espaço. E aí eu dei essa missão pro Giovanni, falei, resolve, vamos transformar, vamos mudar a comunidade aqui. E aí quando ele me ligou, eu vim até aqui, eu fiquei sem acreditar, eu falei, não é possível. Banco quebrado que foi colocado ontem, vestiário destruído aqui, encanamento. Pichação. Aqui como que tava o paisagismo? Prefeito, eles destruíram tudo. De verdade, a gente está aqui há alguns meses já trabalhando, porque é uma obra grande, que era um ponto de entulho, era um ponto viciado. E todos os dias, sem exceção, todos os dias a gente tira pelo menos um caminhão de lixo aqui. Como você falou, esse banco a gente colocou ontem, na madrugada eles quebraram, e não é a primeira vez que a gente acontece. A gente quer um Brasil melhor, a gente quer Guarulhos melhor, mas primeiro a gente precisa mudar a nossa cabeça. A nossa parte a gente está fazendo, mas a gente precisa também da ajuda da população. É o que a gente sempre fala, a população cobra tanto dos políticos e com razão, mas a gente tem que fazer a nossa parte. A gente falou, vamos mudar essa realidade, isso aqui não é pra mim, isso aqui é pra vocês, é pra quem vive aqui. A gente quer mudar Guarulhos, a gente não vai desistir, mas vamos colocar um pouquinho a mão na consciência. Mas por que é assim, né? Eu sempre falo isso, e eu também moro em comunidade, e existe uma coisa que eu sempre falo, e que, vez por outra, as pessoas costumam dizer: ah, o brasileiro tem falta de educação. Mas eu acho falta de educação uma coisa tão vaga, sabe? Que é complicado você dizer, ah, o que é falta de educação? É o cara que arrota no jantar, tá na mesa com todo mundo e arrota? É o cara que não dá bom dia, boa tarde, boa noite pro vizinho? É o cara que joga lixo no chão? Fica vago, né? Então, para não deixar vago também, já chega se inscrevendo, deixa teu like e se inscreve no canal. Eu sou Cristiano Oliveira, eu sou um morador do Rio de Janeiro bem chateado com a situação que está acontecendo e resolvi abrir esse canal aqui para a gente trocar essa ideia. Então, se você também está inconformado com a situação do seu estado, do seu país, e se você também já viu situações como essas aí que o prefeito de Guarulhos falou, esse é o seu lugar, esse é o lugar que você vai poder reclamar bastante da situação do seu país, ou do Bostil, né? Então, voltando ao assunto, eu acho que falta de educação é uma parada muito vaga, entendeu? Então, é muito difícil você ficar falando, falta de educação e etc. Então, eu fui buscar alguns estudos sobre, né, essa questão da falta de educação e acabei entendendo e acabei achando um estudo que fala sobre uma coisa chamada censo de comunidade. Isso mesmo, censo de comunidade. E eu acabei descobrindo, eu também achava que era falta de educação, mas hoje eu acho que é falta do censo de comunidade. Em 86, só para contextualizar, tá? Em 86, dois pesquisadores chamados Macmillan e Chaves, eles fizeram um estudo a respeito do censo de comunidade. Na época, essa questão do censo de comunidade era bem estudada, mas ainda não tinha, embora houvesse um sentimento de comunidade, isso fosse amplamente reconhecido, faltava ali um modelo teórico para definir quais eram as partes constituintes do censo de comunidade. Então, o trabalho desses caras, desses dois pesquisadores, se propôs a definir explicitamente o conceito do censo de comunidade, identificar os elementos do censo de comunidade de uma forma mais concreta, mais palpável, né? E descrever o processo dinâmico pelo qual os elementos eles vão interagir entre si para criar a experiência de comunidade. Calma que eu vou chegar lá na tua cidade que nego joga lixo no chão, nego não dá bom dia, arrota na mesa, quer levar vantagem, eu vou chegar lá. Então tem um estudo aí que eu vou deixar na seção dos comentários para que você possa acompanhar também. E aí, a partir disso, eles começaram a delimitar pilares que falam sobre o censo de comunidade, ou seja, esses são pilares do censo de comunidade do estudo do Macmillan e do Chaves. E eles acabaram aqui englobando tudo aquilo que a gente viu nesse vídeo aí lá de Guarulhos, tá? Primeiro, é o pertencimento, que é um sentimento compartilhado que ele vai evocar um vínculo pessoal, ou seja, se esse cara sente que participa daquele ambiente, que ele pertence àquele ecossistema, cara, ele não vai jogar lixo no chão, sabe por quê? Ele sente, cara, se eu estou prejudicando Guarulhos, eu estou me prejudicando. É igual eu moro em Duque de Caxias. Se eu estou jogando lixo em Duque de Caxias, se eu vou lá no valão e jogo a porra de um sofá, cara, eu estou me prejudicando. Então, é pertencimento. Então, esse cara de uma sociedade de baixa confiança, que é, via de regra, são as nossos bairros das nossas cidades pobres, não tem confiança, é uma sociedade de baixa confiança, a confiabilidade baixa faz com que as pessoas tenham um baixo pertencimento ou vice-versa, tá? O segundo termo
o segundo pilar é a influência, né? É a capacidade de você ser influenciado e influenciar através das suas ações e entender que você está ali, qualquer ação sua ou do seu vizinho, do mesmo bairro, da mesma cidade, ele vai influenciar, essa atitude vai influenciar no todo. Então você fica preocupado em ter uma atitude errada porque você não quer prejudicar a comunidade, não quer prejudicar o ecossistema. Isso também é por conta de um dos pilares, que é o pilar da influência. O terceiro pilar é a satisfação de necessidades comuns. É a percepção que o indivíduo tem em relação às suas necessidades básicas, a resolução delas, através de recursos que são adquiridos pelo pertencimento à comunidade. Calma, não vai ficar complicado não. Basicamente é, um exemplo, quando você tem um amigo que é pedreiro, um amigo que é marceneiro, um amigo que é pintor, e esse cara entende que se ele te ajuda enquanto membro da comunidade, ele está ajudando a si próprio. Por quê? Porque ele entende que quando ele ajuda você, ele está ajudando a comunidade a melhorar, a comunidade a crescer. E aí a gente tem várias situações, como por exemplo, centros comunitários, onde as pessoas trabalham como voluntários. Isso é uma situação de que a gente entende que existe ali uma questão da satisfação da necessidade comum dos outros e que a pessoa entende que mesmo que ela não seja remunerada para fazer aquilo, ela está ajudando a melhorar a sua comunidade. Portanto, ela entende que está ajudando a melhorar o seu ambiente. Tá? Isso está atrelado aos outros, como senso de comunidade e influência também, porque ele vai falar para as pessoas, olha, eu pertenço a esse lugar, portanto quero melhorá-lo, e ele também vai falar assim, olha, eu estou sendo influente aqui, vamos lá fazer também. Com o tempo ele vai puxar outras pessoas para fazerem coisas boas, como ele está fazendo também. Ou a conexão emocional é o quarto pilar. A conexão emocional são os laços afetivos que você tem com aquela comunidade. Então, tanto para exemplos bons quanto para ruins, uma festa popular na cidade, por exemplo, aqui, na minha cidade tem a festa de Santo Antônio, que é o padroeiro da cidade, né? Então, assim, tem a festa ali do Santo Casamenteiro, fica muito tempo ali o pessoal com as barraquinhas, é uma coisa que gera pertencimento, assim como nos exemplos mais trágicos, essa situação também acontece. Por exemplo, na ocasião das chuvas, das enchentes do Rio Grande do Sul, o povo gaúcho se uniu muito. Inclusive, o povo gaúcho é um grande exemplo de senso de pertencimento, porque os gaúchos são muito unidos e têm um senso de pertencimento muito arraigado. Então, depois de tudo isso que eu falei, eu acho que o problema não é falta de educação. Para mim, a falta de educação ela é um efeito, dois efeitos do nosso senso de comunidade faltoso, né? A gente não tem senso de comunidade na maioria dos lugares. A gente tem alguns lugares que tem muito, por exemplo, né, Santa Catarina tem muito, Rio Grande do Sul tem muito, Minas tem muito, mas outros lugares não tem. E nesses lugares a gente tem esse baixo senso de comunidade, ou às vezes em alguns locais é inexistente, isso acontece de determinada forma, né? Inexistente eu não vou dizer não, eu vou dizer que ele é mínimo, porque se a gente pensar como se fosse uma cebola, né, no senso de comunidade, o senso de comunidade, a primeira comunidade sua é a sua casa, né? O primeiro núcleo ali é a sua casa, e depois vem a sua rua, ali o seu bairro, depois o seu município, depois o seu estado, depois o seu país, depois o mundo, né? Essa pessoa que ela pensa em jogar lixo na rua, essa pessoa que pensa em não dar bom dia, boa tarde, ele pensa, na maioria das vezes, que a questão do senso de comunidade dele resume-se apenas à casa dele, ao núcleo familiar dele. Quando, na verdade, quando você convive num local, você faz parte daquilo, você pertence, você influencia, você satisfaz ou tem suas necessidades comuns satisfeitas, você gera uma conexão emocional com aquele lugar, querendo ou não. E essas pessoas não entendem. Aí vai atrelar, claro, a gente pode falar de outro vídeo sobre conscienciosidade também, né? Quanto você ali tá consciente das situações que estão acontecendo à tua volta, o quanto você é parte do problema ou o quanto você resolve problemas, né? Enfim, mas eu acho que o problema não é a falta de educação. Eu acho que o problema é um baixo senso de comunidade. E eu gostaria, claro, que a gente conseguisse criar aqui uma comunidade forte de pessoas que estão dispostas a ajudar a sua comunidade, a pertencer a uma comunidade forte, a uma comunidade saudável, a influenciar uma comunidade saudável, a satisfazer necessidades comuns de forma saudável e também a gerar conexões emocionais saudáveis. Porque, acima de tudo, tudo que eu estou falando aqui pode ser feito para mal também, mas eu quero que essa coisa seja feita para bem.
Porque hoje a gente já tem tudo isso, que eu falei aqui, todos os 4 pilares, nessas sociedades de baixa confiança, que são a maioria das cidades no Brasil, nessas sociedades de baixa conscienciosidade, o que acontece é o seguinte, o mal se perpetua. Então, para evitar isso, é que eu acho que a gente tem que começar a parar de entender o problema social do Brasil como apenas um problema de falta de educação, que é uma coisa muito vaga, né? Não é palpável, e começar a observar esses pilares aí do estudo do Macmillan, do Chavez, falando sobre o senso de comunidade. Eu acho que é mais palpável e, portanto, eu entendo que seja mais próximo daquilo que é um problema estrutural do Brasil. E você, o que você acha? Deixa na seção dos comentários, aproveita para seguir e deixar o like e compartilhar para quem você acha que deve receber essa mensagem. Valeu!